Lucas capítulo 9, versos 18 a 19 e 20. Quem não trouxe a palavra apenas me escute, mas quem trouxe, abra aí a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o Lucas, o evangelista Lucas, né? A confissão de Pedro, e Jesus prediz a sua morte. A palavra de Deus está escrita assim: e aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com eles os seus discípulos, e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, e outros que o Senhor é um dos antigos profetas que ressuscitou. E disse-lhe Jesus: mas e vocês? O que vocês falam? O que vocês dizem que eu sou? E respondendo Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus. Irmão, eu não sei quem é Jesus para você, mas a Bíblia diz que Ele é o Filho do Deus vivo. A Bíblia diz que Ele foi aquele que morreu e ressuscitou, e que Ele veio como Filho de Deus para cumprir a tua missão. Tem muitas coisas que Deus pode ser para nós, mas nós vamos verificar aqui através da palavra, amém? Você pode fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Nós vamos orar ao nosso Deus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, mais uma vez nós estamos aqui nesta noite, orando e declarando as bênçãos do Senhor sobre esta igreja, sobre este povo. Uma palavra, Pai, o Senhor tem para nós nesta noite. Uma palavra o Senhor tem ao coração desta igreja. Meu Deus, eu não sei como os teus filhos entraram aqui, mas o que eu sei é que o Senhor tem uma revelação da sua palavra para falar conosco mais uma vez. Pai, tu és o Filho, ó Pai amado, através de Jesus tu és o Filho de Deus, Jesus. Pai, eu quero te agradecer pelo teu Filho que o Senhor enviou ao mundo, Pai, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Pai querido, fala ao coração desta igreja, ministra de uma maneira tão poderosa, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje com o nosso coração, Pai amado, cada vez mais cheio, cada vez mais transbordante da sua palavra e do seu amor. Pai, eu te agradeço mais uma vez porque nós estamos aqui. Fala, meu Deus, com a tua igreja, fala com este que veio aqui, libera uma palavra ao coração dos teus filhos, libera uma palavra ao coração da tua igreja. Pai amado Deus, lâmpada para os nossos pés a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Tu és um Deus tão poderoso, tão gracioso, tão tremendo, Senhor, que nós não queremos sair daqui sem ouvir a sua doce voz, Pai. E por isso eu te agradeço e te louvo, para a honra e para a glória do teu santo e poderoso nome, no nome de Jesus. Amém? Que coisa linda, irmãos. É maravilhoso saber que não estamos sozinhos. Sabe, o fato de Jesus ter entrado na nossa vida é para que Ele possa se revelar a nós. Saiba você, saiba cada um de nós que estamos aqui, que não é em vão quando Jesus Ele decide entrar na minha vida e na tua vida. Com certeza Ele quer cumprir os seus propósitos, os seus desígnios. O Senhor, Ele tem um objetivo, e o objetivo é revelar o Cristo, o Filho de Deus, é manifestar quem é Ele para mim e para você, todos os dias da nossa vida. Irmão, se a gente viver a nossa vida sem saber quem é Jesus, talvez a gente não conseguiu entender o propósito de Deus, que sempre é e sempre será revelar o Filho ao nosso coração. Quando a Bíblia diz em João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do unigênito do Pai, o Filho de Deus, Jesus Cristo encarnado. Quando a Bíblia fala sobre Ele descendo essa terra, sendo gerado pela sua mãe Maria, uma mulher de Deus, Ele crescendo, aprendendo a palavra, vivendo os propósitos de Deus. Na verdade, tudo isso era para que o propósito de Deus de revelar o seu Filho ao mundo
tivesse êxito, que as pessoas, os homens, pudessem verdadeiramente conhecer quem era Jesus. Há um louvor do Diante do Trono que diz assim: quem é Jesus? Talvez eu te pergunte aqui também nessa noite, e eu quero fazer essa pergunta, né? Você não precisa responder. Eu quero perguntar para você: quem é Jesus para você? Talvez alguns vai dizer assim: pastor, Jesus para mim, ele se revelou através de uma cura. Jesus para mim, ele é um pai, porque ele cuidou de mim nos momentos que eu mais precisei. Jesus para mim é como se fosse, sabe, um amigo verdadeiro que eu nunca tive. Talvez cada um tenha uma imagem de Jesus, tem um olhar de Jesus. Quando você lê os evangelhos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, cada um teve um olhar sobre Jesus Cristo. Você pode perceber que João Marcos, ele teve um olhar mais detalhista sobre Jesus. Quando você pega o evangelho de Marcos, você vai ver que tem muito mais detalhes da vida e da obra de Jesus. Por quê? Porque o olhar dele foi um olhar mais minucioso, né? Quando você pega, por exemplo, o evangelho de Lucas, né? Ele vai falar sobre os milagres de Jesus. Quando você pega o evangelho de Mateus, ele vai falar sobre a vida e obra de Jesus. Quando você pega o livro de João, ele vai revelar sobre o Filho de Deus, sobre aquele que haveria de vir ao mundo para poder morrer por nós, para poder perdoar os nossos pecados. Por isso que João diz: e ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então cada um teve um olhar. É por isso que os evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. Cada um teve um olhar, cada um teve uma perspectiva acerca de Jesus, do ângulo que ele estava enxergando. A Bíblia fala que João era o discípulo amado de Jesus. O evangelista João, ele era amado. A Bíblia fala que Pedro era mais truculento, era mais explosivo, era sanguíneo, hemorrágico, pingando, ele se estourava fácil. A Bíblia fala que Judas, ele tinha um temperamento, ele tinha um olhar de Jesus. Então cada um tinha um olhar e tinha um relacionamento e experiências com Deus. E daí eu te pergunto: quem é Jesus para você? Quando nós olhamos à luz da Bíblia, nós percebemos que Jesus, ele se revela, e ele quer se revelar para mim, quer se revelar para você, amém? Ele quer se revelar para nós. O intuito de Jesus ter te chamado, ter te escolhido para que você venha servi-lo, é que você possa conhecê-lo. A Bíblia diz assim: nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Eu preciso não apenas ouvir falar, mas os meus olhos precisam ver quem Ele é. Um dia Jó, ele declarou, ele disse: Senhor, um dia eu só te conhecia de ouvir falar, Senhor, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem, agora eu te contemplo, agora eu sei quem Tu és, eu tenho experiências com o Senhor. Quem aqui quer ter experiências com o Senhor, irmão? O Senhor vai te dar experiências, você vai viver experiências tão profundas com Deus, que você vai dizer assim: antes eu conhecia só de falar, mas agora eu sei quem Ele é. Agora eu conheço Ele, eu sinto o cheiro dEle, eu amo Ele porque Ele fala comigo. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Sabe, querido, e o segredo do Evangelho é quando você conhece de quem você está falando. Irmão, servir a Deus é maravilhoso, porque Jesus, ele tem relacionamento com o seu povo. E é muito bom você perceber na Bíblia que cada discípulo teve a sua vida com Jesus de uma forma que cada um tirou experiências e lições. Se você tivesse oportunidade de conversar com Pedro, com Tiago, com João, um dia nós vamos ter, amém? Lá no céu, quando Jesus voltar, vier buscar a sua igreja, Ele vai buscar a sua igreja. Quantos creem nisso?
Ele vai vir buscar a igreja, o seu povo, que é lavado e remido no sangue dele. Jesus prometeu, amém? João 14 fala: não se turbe o coração, crede em Deus e também em mim. Jesus falou lá na Galileia antes de subir, ele falou assim: não se turbe o coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar o lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Então ele disse que lá tem morada, que vai vir nos buscar, que vai vir buscar o seu povo, para que todos nós possamos estar aonde ele também estiver. Então, irmãos, há uma promessa, e quando ele vier buscar a sua igreja, que somos nós vamos poder ter a oportunidade de conversar com os apóstolos. E aí, não sei você, mas eu vou fazer as minhas perguntas. E eu tenho certeza, irmãos, que cada um deve ter alguma pergunta para fazer para alguém, né? E eu tenho certeza que cada um vai falar. A minha pergunta vai ser: como era poder andar com Jesus 3 anos e meio, né? E eles vão poder dizer: foi maravilhoso, né? Vivemos coisas extraordinárias, morremos pela causa. Irmão, imagina comigo, alguém que morre por Jesus. Será que amava Jesus, sim ou não? Amava muito. Jesus falou assim: ninguém tem maior amor do que este, que é de dar a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, tanto Jesus deu a sua vida, quanto os apóstolos também deram a vida deles pela causa de Cristo. Aleluia. Irmãos, tem um hino que diz assim: sempre que eu leio, né, a história de Cristo, me pego a pensar com grande emoção. Aleluia. Às vezes o poeta, ele fala assim: queria saber como era o seu rosto, né? E ele fala assim: eu imagino que era muito lindo, revestido de glória e poder. Cristo é maravilhoso, irmãos. Sabe, eu e você precisamos amar esse Cristo a ponto da gente morrer pela causa de Cristo. Amém? Morrer pela causa. Irmão, só morre pela causa quem conhece. Se você conhece a Cristo, o amor dele vai estar tão impregnado no teu coração que você não vai ter mais nenhuma preocupação com a tua vida. Você vai dizer igual Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. O meu morrer já está ganho, o viver é lucro. Já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim, a palavra dele está em mim, eu estou nele, então eu vivo por Cristo. Aleluia. Eu tenho certeza, irmão, quando chega esse nível, nós não temos mais a nossa vida por preciosa. E essa palavra que nós queremos falar aqui nessa noite, ela vai nos fazer algumas indagações. Quem é Jesus? E talvez pode ser uma resposta tão simples, como também pode ser uma resposta, né, tão vasta, tão ampla, né, cheia de sentidos. Depende do que você já viveu com Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos mostra sobre um Cristo que ele deixou a sua glória, um Cristo que ele tinha um sentimento de humildade, de amor. A palavra fala que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele não quis tomar a forma de Deus para que ele pudesse se parecer cada vez mais com o ser humano. Tanto é que ele nasceu no corpo de carne, no corpo humano, para que ele pudesse entender melhor a estrutura humana. E o que eu começo a entender sobre Jesus, que ele tem um lado humano, que ele sentiu frio, sentiu fome, sentiu dor, sentiu abandono, choro, sofrimento, foi traído, foi caluniado, foi cuspido, bateram nele. Então ele tem um lado humano. O que eu quero dizer com isso? Que Jesus sabe
como você se sente quando você passa por uma frustração. Jesus sabe como você se sente quando você é abandonado, quando você é ferido, quando você é traído, quando você se sente sem respostas, vazio. Eu não sei como você entrou aqui, mas tem alguém que lhe conhece, amém? Tem alguém que te vê, tem alguém que sonda o teu coração. O salmista do Salmo 139, ele fala: o Senhor me sonda e me conhece. Tudo Ele sabe de mim. Ele sabe do meu assentar, Ele sabe do meu deitar. Ele conhece quando eu me sento, quando eu me levanto. Ele me cerca por detrás e por diante. Ele conhece o que está dentro do meu coração. Às vezes eu estou falando com pessoas aqui que pode dizer assim: pastor, quando eu deito no travesseiro, só Deus sabe mesmo. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece o teu choro, Ele conhece a tua labuta, Ele sabe do que você passa. Tem um Deus que te conhece quando você deita e quando você se levanta, e é por isso que Ele tem esse lado humano, porque Ele te conhece, Ele sonda o teu coração. E não tem coisa mais maravilhosa de saber que tem um Deus que nos entende, que nos ama a tal ponto de saber quem nós somos. E nós sabemos quem Ele é. Quem é Jesus? Um certo homem, uma vez ele começa a procurar acuradamente quem é Jesus. Um homem que não acreditava em Deus, um ateu. Ele começa a estudar sobre a vida e obra de Jesus, para poder falar contra os evangélicos, para poder falar contra a palavra de Deus. Só que esse homem estudou tanto sobre Jesus, que ele não hesitou em se render, após ter conhecido o maravilhoso nome de Jesus e quem Ele era. Se você puxar a biografia, a história de Augusto Cury, você vai ver que esse homem, ele estudou sobre a vida e obra de Jesus. Um ateu que não cria em Deus. Augusto Cury, ele escreveu um dos livros, SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, e ele falou sobre esse sentimento, sobre essa situação na vida do ser humano, através de um olhar de Jesus Cristo, trazendo ali uma solução para esse problema. Porque foi um homem que estudou tanto, quis saber tanto quem era Jesus, que ele se rendeu ao maravilhoso nome de Jesus. Irmãos, eu louvo a Deus porque Jesus continua vivo e Ele continua se revelando ao seu povo. Jesus continua curando, salvando, libertando, transformando. Só basta você estudar quem é Jesus, amém? Só basta você querer saber quem é Jesus. Tenho certeza que se você buscar saber quem é Jesus, Ele vai transformar a sua vida, a sua história, o seu passado, e também vai transformar o seu futuro para a glória do nome dEle. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, irmãos, o Evangelho de João, ele fala sobre algumas informações. Quem é Jesus? A palavra de Deus fala, irmãos, que quando você vai começar a ler o livro de João, eu li aqui o texto de Lucas, é verdade. Lucas, ele está falando sobre uma revelação que Pedro teve, mas eu quero falar sobre algumas revelações de quem é Jesus. Irmão, Jesus, eu quero começar aqui falando sobre Pedro, mas depois nós vamos falar um pouquinho sobre João. A palavra diz que Jesus, ele falou assim: quem dizem os homens que eu sou? O que estão dizendo por aí? Porque, irmãos, todo mundo pode falar tudo. Quem é Jesus? Pode falar qualquer coisa até, inclusive. Alguns podem falar que Jesus é um mito, que Jesus é apenas um profeta que falhou, como a gente sabe que tem. Alguns podem falar que Jesus foi apenas um agitador, como Roma caracterizou Jesus. Roma caracterizou Jesus como mais um agitador, de um líder de uma seita, de uma religião, de uma nova doutrina. Alguns colocaram Jesus como
um ser superior. Alguns falam que Jesus é o filho do arquiteto do universo. Muitas pessoas podem ter um olhar sobre Jesus. Muitos podem falar de Jesus sem conhecê-lo, porque cada um vai ter um olhar de Jesus à medida que Jesus é apresentado para ele, dependendo de como Jesus é apresentado. É por isso que eu e você temos uma missão de apresentar Jesus como ele realmente é. Amém? É por isso que eu e você precisamos conhecer quem ele é, para poder falar desse Jesus maravilhoso e do que ele realmente é capaz de fazer e quem ele é. Então, Pedro, ele tomou a palavra porque Jesus falou: quem os homens dizem que eu sou? E aí alguns deles disseram assim: ah, Senhor, alguns acham que o Senhor é o Elias encarnado, alguns dos profetas, alguns dizem que o Senhor é um dos profetas, alguns dizem que o Senhor é alguém que veio para trazer boas novas. E aí Jesus, é verdade, eu prego no poder de Elias, eu realmente falaram sobre mim, tudo apontava sobre mim, mas e vocês, quem dizem que eu sou? E aí, irmãos, sem titubear, Pedro, ele fala assim: Senhor, tu és o Cristo. Irmãos, e quem é o Cristo? Quem é o Cristo que tanto foi falado? O Cristo, o divino, aquele que haveria de vir para remir o seu povo. O Cristo, o remidor, o salvador, aquele que traria luz aos povos, luz às nações. Quando esse nome é citado, o Cristo, o Filho de Deus, estava dizendo assim: realmente Deus está ali se revelando, porque é o Cristo, porque é o Senhor, porque é o Salvador, porque é aquele que haveria de remir, e ele veio para remir o seu povo. E Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus, Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação, irmãos, e Jesus é verdadeiramente o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que o detalhe é quando Pedro ele tem uma revelação de quem é o Cristo, é porque ele também teve uma revelação, além de ter visto Cristo, ele também teve no coração dele experiências diariamente com esse Cristo. E Jesus, ele também conhecia Pedro. O que Deus quer de mim e de você é que tanto a gente conheça ele, o tanto que ele nos conhece. Será que a gente consegue conhecer Jesus o tanto que ele nos conhece? Talvez nunca vamos chegar a esse nível, mas que eu e você possamos pelo menos entender e compreender que esse Deus, ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que é o pão da vida, ele é aquele que veio para trazer vida sobre a morte, e trazer alegria sobre a tristeza, e trazer cura sobre os enfermos. Ele é poderoso, ele é poderoso. Pedro começa falando que ele é o Cristo. A confissão de Pedro fala sobre isso: tu és o Cristo, o Filho de Deus. João 1:29, ele fala a respeito de João Batista, que João Batista ele veio para preparar o caminho do Senhor. João entendeu, ele era primo de Jesus, é verdade. Mesmo sendo família de Jesus, João entendeu que havia coisas em Jesus que eram peculiares do próprio Senhor, que estava ali no corpo, daquele Jesus que foi batizado com esse nome por Maria, por José. Que havia certas peculiaridades. Por exemplo, quando João olhou para Jesus, quando João Batista olhou para Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João ele batizava com água para arrependimento.
João, ele batizava o batismo de arrependimento, mas ele declarou com as suas palavras: após mim virá um que eu não sou digno de desamarrar as sandálias, as correias das sandálias desse homem, e ele sim, ele tem o poder de tirar o pecado do mundo. A palavra de Deus diz, irmãos, que João não chamou Jesus de primo, João não chamou Jesus de vizinho, João não chamou Jesus de carpinteiro ou qualquer outra expressão. Mas quando João olhou para Jesus, quando ele estava batizando ali no Jordão, ele apontou e disse: eu posso te batizar com água para arrependimento, mas ali está o Cordeiro de Deus, que lava os nossos pecados. Se tem alguém que limpa o homem do pecado, esse alguém é Jesus. A Bíblia diz que Ele nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz que Ele é o Cordeiro. Por que o Cordeiro? Porque o Cordeiro que foi morto e reviveu está sentado à direita de Deus Pai. Cordeiro fala de uma ovelha, de alguém que foi levado para o matadouro. Ele não abriu a sua boca, alguém que deu todo o seu sangue. E a Bíblia diz que quando não há derramamento de sangue, não há remissão de pecado. E quando Jesus derrama o seu sangue na cruz do Calvário, Ele está perdoando todo o pecado da humanidade. Quando Jesus vai à cruz, sabe o que João estava vendo quando ele olhou para Jesus? Ele estava vendo Jesus derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso que ele diz: eis o Cordeiro que está preparado desde a fundação do mundo, e esse Cordeiro limpa o ser humano de todo o pecado. Por isso que ele disse: eis o Cordeiro que tira o pecado. Jesus, para João, ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Quando nós olhamos para João, a palavra de Deus diz que ele olhou para Jesus e viu Jesus como Cordeiro de Deus. Somente Jesus pode perdoar e apagar os nossos pecados. Irmão, deixa eu falar algo para você. Não deixe o diabo te oprimir por causa dos pecados que você já chegou diante de Deus e pediu perdão. Você já viu uma coisa, irmão? Quando você está orando a Deus, daqui a pouco vem uns pensamentos assim: olha, você precisa pedir perdão pelos pecados, e você já pediu perdão. Olha, você tem que pedir perdão por essas coisas. Aí você pensa assim, fala: de novo, vou ter que pedir perdão de novo. Parece que é uma culpa. Tem uma culpabilidade que toma conta, que quando a gente ajoelha, dobra o joelho para orar, parece que vem um sentimento de culpa tão grande, e a gente já pediu perdão, já falou com Deus, já parou de praticar aquele pecado, e muitas vezes o diabo joga na nossa mente que o Senhor não nos perdoou. Irmão, a Bíblia diz assim: dos teus pecados eu não me lembrarei mais, eles foram lançados no mar do esquecimento. Se você já pediu perdão a Deus por um pecado, o Senhor deles não se lembra mais, e você precisa entender que Ele apagou todos os teus pecados. Se você já pediu perdão, meu irmão, e não pratica mais, fique frio. O Senhor perdoou os teus pecados, amém? Porque só Ele perdoa pecado. Ele limpa completamente. Ele se entregou como o Cordeiro para nos salvar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer amém? Amém. Ele é o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? Um segundo olhar quando nós observamos a palavra de Deus no Evangelho de João. Jesus, Ele é a água da vida. João 4,14, a Bíblia vai falar sobre a mulher samaritana que estava indo ao poço de Jacó. Quantas vezes, irmãos, nós cansados da caminhada, cansados do caminho, igual aquela mulher estava. Quantas vezes nós nos sentimos rejeitados, subjugados por alguém, pelas pessoas. Aquela mulher de João capítulo 4, ela foi buscar água no meio-dia. O horário de buscar água era 7 horas da manhã. Mas por que ela não foi? Porque ela era julgada, ela era oprimida, ela era apontada.
pela sociedade, porque aquela mulher, ela não conseguia se firmar, ela já tinha se casado várias vezes e ainda ela não estava com o marido dela, nem o que ela estava não era marido dela, e ela se sentia muitas vezes oprimida, julgada, excluída. Quantas vezes o inimigo tenta nos oprimir para a gente se sentir excluído, para a gente não se sentir digno? Quantas vezes a gente vem para a igreja e o diabo fala assim: você não é digno de estar aqui, você é um pecador, você é uma pecadora. Irmão, é verdade, mas a Bíblia diz que a graça de Deus nos basta. Ele nos perdoou de todo pecado. A Bíblia diz que Jesus, Ele pagou um alto preço para que eu e você fôssemos conectados com Deus de novo, para que a gente pudesse ser limpo, purificado, lavado, para que eu e você pudéssemos ter a água da vida correndo dentro do nosso coração. Jesus morreu por nós, irmãos. Eu quero dizer algo para você nunca mais se sentir culpado. Jesus é aquele que tem água da vida para te dar, meu irmão. Jesus é aquele que tira todo o opróbrio, toda a maldição, tudo aquilo que te acusa, que te oprime. Jesus, Ele te livra dos olhares acusadores. Jesus olhou para uma mulher também que foi pega em adultério e falou assim: olha, aquele que tem pecado dentre vós que atira a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra, e Jesus olhou para a mulher e falou: mulher, onde estão os teus acusadores? E a mulher falou: Senhor, não tem ninguém aqui. E Jesus disse para ela: mulher, aleluia, se ninguém te condena, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Querido, nem Jesus te condena. Se você sabe que você está fazendo certo, que você quer regularizar, que você quer acertar, que você quer ser um crente melhor, entenda, o Senhor já te perdoou, já te libertou, e tem água viva para te dar nessa noite. A água viva, a água da vida, fala de um derramar de Deus sobre o nosso coração, fala de um perdão de Deus, fala de uma nova vida de Deus para dentro do nosso coração. Aquela mulher de João 4, a mulher samaritana, ela se sentia, irmãos, excluída. A palavra de Deus fala que ela sofria um vazio emocional, existencial. Aquela mulher tinha traumas. Querido, quantos de nós não temos traumas? Quantos de nós não temos frustrações? Quantos de nós olhamos para nós e falamos assim: a minha vida parece que não tem sentido. Mas quando você se depara com a água viva, quando você se depara com o Jesus da Bíblia, todo vazio tem que sair do teu coração, toda amargura tem que ir embora, toda tristeza tem que ir embora e dar lugar à alegria. Quando aquela mulher se encontrou com Jesus naquele poço, aleluia, a Bíblia diz que Jesus falou para ela assim: mulher, eu estou te pedindo uma água, mas se você soubesse quem é que te pede água para beber, tu lhe pediria, ele te daria água viva. Uma água que vai fazer em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, meu irmão. Talvez o seu coração está apertado, o seu coração está entristecido. Talvez alguém falou coisas para você que você não merecia. Talvez alguém te apontou, alguém te excluiu, alguém te oprimiu. Talvez o diabo tenha falado ao teu coração, aos teus ouvidos, que você não é filho de Deus. Mas eu quero dizer para você: vai nascer dentro de você uma fonte a partir de hoje, que vai jorrar para a vida eterna, e vai ter uma alegria eterna na presença do Senhor. O seu coração vai transbordar de alegria. O seu coração vai transbordar de alegria, aleluia. Muitas pessoas, irmãos, sofrem porque estão sedentas, e só a água de Cristo pode trazer vida para dentro desse coração. Muitas pessoas sofrem. Quantas pessoas sofrem vazios na sua alma porque não conhecem Jesus? Mas você conhece, amém? Mas você está abrindo o teu coração para a palavra de Deus. Você está abrindo o teu coração para viver o Evangelho de Jesus Cristo. Uma vez que você se encontra com Jesus, todo vazio tem que ir embora. Eu não sei como você chegou aqui, mas todo vazio tem que ir embora em nome de Jesus, amém? Toda a tristeza tem que ir embora. Toda a emoção que foi arrancada
arrancado da sua alma aquela emoção de você sentir a presença de Deus, e toda a emoção que veio para trazer um vazio, vai dando lugar à vida de Deus. Levanta a tua mão assim comigo, meu irmão. Eu não sei o que aconteceu com você nesses dias, eu não sei o que você ouviu, o que você passou, o que aconteceu, mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, a partir de hoje você vai sair daqui saciado, saciada. A partir de hoje, a água verdadeira que satisfaz a alma vai entrando dentro do teu coração e vai trazendo vida para a tua alma. Todo choro que tem tomado conta do teu coração vai dando lugar agora à vida de Deus. A Bíblia diz: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando vai trazer consigo seus frutos. O nome do Senhor será glorificado, e toda tristeza vai dando lugar à honra, à paz, à alegria. Todo tipo de desilusão, de frustração, nós agora declaramos que está vindo uma avalanche de poder, está vindo uma grande onda de glória, e a tua vida será cheia da graça de Deus. Aleluia! Você será cheio do Espírito Santo. A vida de Deus vai te cobrir, meu irmão. Quantas vezes a gente chora, a gente se sente angustiado, mas essa palavra sobre essa mulher samaritana fala que Jesus supriu os vazios da sua alma, as carências da alma dela. Quantas vezes a gente precisa dar uma aliviada, não é verdade? Quantas vezes a gente se sente sufocado, a semana foi corrida, a gente não teve tempo nem de orar, não teve tempo nem de falar, de abraçar um filho, de conversar, de brincar. Ah, meu irmão, e muitas vezes a gente se sente angustiado. Nós declaramos que a tua semana será uma semana de vitória, a tua semana será uma semana recheada da água da vida, amém? A vida de Deus vai entrar dentro do seu coração, e você vai viver verdades absolutas em nome de Jesus. Jesus é a água da vida. Ele tem vida para te dar. Quantos creem nisso? Ele tem vida para te dar. Aleluia, aleluia. Um outro olhar sobre Jesus. Quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Declare assim comigo: pão da vida. O pão é a comida mais essencial que existe, é ou não é? Irmãos, quem é que não precisa do pão? O pão, ele pode ser o pão literal, ou ele pode ser o alimento básico que você precisa. Por que que Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás? Porque o pão era a comida essencial para o povo judeu. O pão era a comida que sempre estava no prato daquele povo. E Jesus, ele chegou num contexto e disse para eles: eu sou o pão da vida que desceu do céu, o pão vivo que desceu do céu, o pão que sacia a alma do ser humano. Vocês vão comer dessa comida que vai dar fome de novo, mas eu tenho uma comida que vai saciar a alma de vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia. Aquele que come desse pão nunca mais vai ter fome, meu irmão. A sua alma nunca mais vai ter vazios, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus havia multiplicado os pães. A Bíblia diz, irmãos, que lá no deserto ele multiplicou o pão para uma multidão. A Bíblia diz que houve 2 multiplicações. Irmãos, pensa comigo, mais de 15.000 pessoas comeram de 5 pães e 2 peixinhos, mais de 15.000 pessoas. A Bíblia fala 5.000, mas fora mulheres e crianças. Alguns historiadores falam que era mais de 15.000 pessoas. Comeram, se saciaram e ainda sobrejaram 12 cestos cheios. Porque onde Jesus chega, não tem espaço para fome, não tem espaço para miséria, não tem espaço para angústia, não tem espaço para dor, para ressentimento. Onde Jesus chega, não tem espaço para tristeza, para briga, para contenda, não tem espaço, irmãos, para o ódio. Onde Jesus chega, Ele muda todo o ambiente. Ele quer mudar o ambiente da tua casa, da tua família, porque onde Ele chega, Ele muda tudo. Jesus é bom, irmãos.
Jesus deixou claro que o verdadeiro pão vem do céu para salvar o mundo, aleluia, não somente da fome, mas também da perdição. Ele salva o mundo da perdição. A palavra de Deus diz, irmãos, que quando as pessoas pediram esse pão espiritual, porque quando Jesus falou, eu sou um pão vivo que desceu do céu, as pessoas começaram a pedir desse pão. E quando as pessoas começaram a pedir desse pão, Jesus, ele se apresentou em João capítulo 6, verso 48, e ele disse, eu sou o pão da vida. Aleluia. Irmãos, quando você dobra o seu joelho lá na tua casa, você fala, Jesus, entra com providência no meu casamento. Ele vai lá e entra com providência no seu casamento. Quando você dobra o seu joelho e fala, Senhor, entra com providência na minha casa, Ele entra com providência na sua casa. Quando você diz, Jesus, eu preciso de um milagre na minha vida financeira, eu preciso de um milagre na minha vida familiar, na minha vida espiritual, sentimental, eu preciso que o Senhor entre no meu trabalho, eu preciso que o Senhor entre aqui dentro do meu coração, porque Ele entra, porque Ele é o pão que desceu do céu, aleluia. Jesus, onde Ele entra, Ele muda e transforma tudo. Quem éramos nós, irmãos? Se você parar para pensar, quem éramos nós? Talvez você olhe e fale assim, pastor, eu era assim, 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 sem Jesus, mas o dia que Ele entrou na minha vida, a minha vida foi transformada. Porque o pão vivo que desceu do céu, quando Ele entra na nossa vida, Ele muda tudo. Aleluia. Do mesmo modo, irmãos, que ninguém pode viver sem um pão, sem um alimento, não conseguimos viver sem Jesus. É verdade ou não é? Não conseguimos viver sem Jesus. Jesus é essencial para a nossa vida. Eu vou dizer algo para você, se faltar Jesus, falta tudo. Irmão, se faltar Jesus na tua casa, acabou a alegria. Se faltar Jesus no teu coração, acabou tudo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é a essência que eu e você precisamos. Ele é o pão, a essência que nós precisamos. Ele é a água, a fonte da água da vida que nós precisamos. Quando você clamar por Deus, Ele atende, Ele ouve. A Bíblia diz, irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jesus quer sarar o nosso coração. Jesus quer mudar a história da tua família. Quantos creem nisso? Jesus quer mudar a história da tua vida. Jesus quer transformar tudo na tua vida. Você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, como pôde isso acontecer? Foi Jesus que entrou e mudou tudo. Foi Jesus que entrou e mudou tudo. Aleluia. Aleluia. E para a gente encerrar, irmãos, a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida. A Bíblia diz que Ele é a vida que nós precisamos. Não tem nada morto que chegue perto de Jesus que não venha ter vida. Um dia Jesus estava entrando, quando você lê o livro de Lucas, capítulo de número 7, você vai perceber, irmãos, que lá fala sobre a história da viúva de Naim. Jesus estava entrando na cidade. A viúva de Naim, junto com uma comitiva, estava saindo da cidade para levar seu filho para ser enterrado. E quando Jesus cruza com essa caravana, com esse povo, a Bíblia diz que Ele olha dentro da alma daquela mãe. E a Bíblia diz que Ele diz para aquela mãe, não chore, mulher, não chores. Quantas vezes a gente está passando maus momentos, só Deus entende. Quantas vezes nossa alma está tão apertada que nós precisamos só de uma palavra de Deus. Talvez você chegou aqui nessa noite e você fala, pastor, só Deus sabe como eu estou. Eu quero dizer para você o que Jesus disse para aquela mulher: não chores mais,
porque Ele conhece o teu interior. Às vezes você chega na igreja, ora, busca a Deus, sai, ninguém nem conhece você direito, mas tem um lá em cima no céu que conhece a tua vida, conhece a tua história, conhece quando você chega triste, quando você chega alegre. Tem um que conhece quando você está abatido, quando você está precisado. Jesus olhou para o coração daquela mulher e disse: mulher, não chores. Porque ele conhecia que aquela mulher já tinha perdido seu marido e agora tinha perdido seu filho. Ele sabia que aquela mulher não tinha nada. Quantos de nós, irmãos, passamos momentos na nossa vida que a gente fala assim: Senhor, agora é só nós e o Senhor. Entra com providência, Senhor. Eu não sei a forma que você chegou aqui, mas Jesus está disposto a trazer vida para dentro do teu coração. Está disposto a trazer vida para a tua casa. Quando você cruza com Jesus e Ele entra na tua vida, Ele entra para trazer ressurreição de tudo aquilo que está morto. Pastor, o amor morreu. Pastor, a vida de Deus já não existe mais. O Senhor vai restaurar a vida dele dentro do seu coração aqui nessa noite. A palavra de Deus diz, irmãos, que aquela mulher tinha perdido seu filho. Sim, é verdade. Já tinha perdido também o seu marido há alguns anos. Mas quando Jesus passou por ela, Ele trouxe vida onde havia morte. Talvez você tenha vivido dias difíceis. Os nossos dias têm sido difíceis. Ou talvez você olhe e fale assim: o Senhor tem mudado os meus dias. Sim, mas nós queremos declarar que vão haver dias de vida e vida com abundância. A sua vida será tão cheia da plenitude de Deus, que não vai ter espaço para vazio, não vai ter espaço para morte, não vai ter espaço para tristeza, para murmuração, mas só vai ter espaço para a vida de Deus e para a presença do Espírito Santo te levantar e te colocar de pé para viver as promessas do Senhor na tua vida. Quantos creem nisso? Pode dizer amém? O Senhor vai te levantar, meu irmão. Aleluia. Por quê, pastor? Porque Ele é o autor da vida. Ele é o autor da vida. Aleluia. Deus é o único que pode dar a vida e tirar a vida. A Bíblia diz em João 11 que Ele chamou Lázaro após 4 dias de morto. A Bíblia diz que Ele chegou em Betânia. E as irmãs de Lázaro, Maria e Marta, uma delas disse: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus só disse: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Quando Ele disse: Lázaro, venha para fora. Irmão, você sabe o que é um corpo que já estava apodrecendo? Começar a ouvir o Espírito entrando nele de novo, a voz de Deus dando a ordem. Irmão, quando a palavra de Jesus é lançada, a vida tem que entrar de novo. Pastor, que eu não estou entendendo. Eu quero ensinar algo para você. Quando você declarar a palavra de Deus na área da tua vida que não está dando certo, a vida de Deus vai entrar ali dentro. A vida de Deus vai entrar. Meu Deus, pastor, meus negócios estão difíceis. Declare a palavra de Deus lá nos teus negócios. A vida de Deus vai entrar lá dentro. Meu casamento está meio assim, a vida de Deus vai entrar lá quando você declarar. Pastor, olha, o meu relacionamento com meus filhos, a minha casa, o meu trabalho, o meu coração, a minha vida espiritual, a vida de Deus vai entrar aí, e o nome do Senhor vai ser glorificado, vai ser tão lindo, que a obra de Deus vai ser feita de uma tal maneira, que a glória do Senhor vai descer sobre a tua vida.